Olá, este é o programa Eventos Finais. Aqui você fica sabendo sobre os últimos acontecimentos proféticos e a volta de Jesus. Fique conosco. Capítulo 3. Quando sucederão estas coisas? As palavras de Cristo foram proferidas aos ouvidos de grande número de pessoas, mas quando ele se achava só, sentado sobre o Monte das Oliveiras, Pedro, João, Tiago e André foram ter com ele. Dize-nos, perguntaram, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus não respondeu aos discípulos falando em separado da destruição de Jerusalém e do grande dia da sua vinda. Misturou a descrição dos dois acontecimentos. Houvesse desenrolado perante os discípulos os eventos futuros segundo ele os via, e não teriam podido suportar esse espetáculo. Por misericórdia com eles, Jesus misturou a descrição das duas grandes crises, deixando aos discípulos o procurar por si mesmos a significação. Aproximamo-nos do grande dia de Deus. Os sinais estão se cumprindo, e no entanto não temos uma mensagem que nos diga o dia e a hora do aparecimento de Cristo. O Senhor ocultou isso prudentemente de nós, para que sempre estejamos no estado de expectativa e de preparação para o segundo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. Foi-me mostrado o grupo de pessoas presentes na assembleia. Disse o anjo: alguns servirão de alimento para os vermes, alguns serão submetidos às 7 últimas pragas, alguns estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem trasladados por ocasião da vinda de Jesus. O tempo é curto, por isso devemos trabalhar com diligência e redobrar de energia. Nossos filhos talvez nunca ingressem na faculdade. Chegará a hora, não está muito distante, e alguns de nós que agora cremos estão vivos sobre a terra e verão firmar-se a predição. E ouvirão a voz do arcanjo e a trombeta de Deus ecoar de montanhas, de planícies e do mar, as partes mais longínquas da terra. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. A longa noite de trevas é probante, mas em misericórdia é adiada amanhã, porque se o Mestre viesse, quantos se achariam despercebidos? Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. As promessas de Deus são condicionais. Em suas mensagens aos homens, os anjos de Deus apresentam o tempo como sendo muito breve. Assim me tem sempre sido apresentado. Verdade é que o tempo se tem prolongado além do que esperávamos nos primitivos dias desta mensagem. Nosso Salvador não apareceu tão breve quanto esperávamos. Falhou, porém, a palavra de Deus? Absolutamente não. Cumpre lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são igualmente condicionais. Talvez tenhamos que permanecer muitos anos mais neste mundo por causa de insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu próprio procedimento errado. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Se todos os que professam o seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho? Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria recolher seu precioso grão. Um limite à clemência de Deus. Deus mantém o registro das nações. Os números estão se avolumando contra elas nos livros do céu.
E quando houver tornado uma lei que a transgressão do primeiro dia da semana seja enfrentada com punições, então sua medida estará cheia. Deus mantém uma conta com as nações. Quando chegar plenamente o tempo em que a iniquidade terá atingido o seu prescrito limite da misericórdia de Deus, cessará sua clemência. Quando os números acumulados nos livros de registro do céu indicarem que o total da transgressão está completo, virá a ira. Tempo virá em que, em suas fraudes e insolências, os homens atingirão o ponto que o Senhor não permitirá que transponham e aprenderão que há um limite para a longanimidade de Jeová. A transgressão quase atingiu seu limite. O tempo durará um pouco, mas até que os habitantes da terra tenham enchido a medida de sua iniquidade, e então a ira de Deus, que por tanto tempo tem estado dormitando, se despertará, e esta terra de luz beberá da taça de sua ira sem mistura. A maldade dos habitantes do mundo já quase chegou a um ponto em que Deus há de permitir ao destruidor operar com ela segundo sua vontade. A transgressão já atingiu quase os limites. O mundo está cheio de confusão e em breve apoderar-se-á das criaturas humanas um grande terror. O fim está muito próximo. Nós que conhecemos a verdade, nos devemos estar preparando para o que está prestes a arrebentar sobre o mundo numa esmagadora surpresa. Precisamos acostumar-nos a pensar e demorar-nos sobre as grandes cenas do julgamento que se acha precisamente diante de nós. E então, ao mantermos diante de nós as cenas do grande dia de Deus, em que tudo será revelado, isso influirá sobre o nosso caráter. Um irmão me disse: "Irmão White, acha que o Senhor virá dentro de 10 anos? Que diferença fará para o irmão se ele vier dentro de 2, 4 ou 10 anos?" "Ora", disse ele, "penso que, em alguns aspectos, eu agiria de modo diferente do que faço agora se soubesse que o Senhor viria dentro de 10 anos." "O que o irmão faria?" perguntei. "Ora", disse ele, "eu venderia minha propriedade, começaria a examinar a palavra de Deus, procuraria divertir as pessoas e levá-las a se arrependerem e se prepararem para a sua vinda, e suplicaria a Deus que eu estivesse preparado para o encontro com Ele." Então perguntei: "Se soubesse que o Senhor não viria dentro de 20 anos, viveria de maneira diferente?" Ele respondeu: "Penso que sim." Quão egoísta era a expressão de que levaria uma vida diferente caso eu soubesse que o Senhor viria dentro de 10 anos. Pois bem, Enoque andou 300 anos com Deus. Isso é uma lição para nós, a fim de que andemos cada dia com Deus e não estaremos seguros se não esperarmos e vigiarmos. Que o Senhor, de dia e de noite, não dê descanso aos que são agora descuidados na causa e obra de Deus. O fim está próximo. Isto é o que Jesus quer que sempre mantenhamos diante de nós, a brevidade do tempo. Quando, como remidos, estivermos em pé sobre o mar de vidro, com harpas de ouro e coroas de glória tendo à nossa frente a imensurável eternidade, então veremos como foi curto o período de provação e espera. Precisamos nos preparar. Caro irmão, vivemos um tempo sério. Essa não é apenas mais uma frase da história. É o momento em que o céu está separando os verdadeiros dos que apenas aparentam ser. Haverá uma sacudidura no povo de Deus. Muitos que hoje parecem firmes irão cair, não porque Deus os rejeitou, mas porque nunca permitiram ser totalmente transformados. A sacudidura virá. E você, vai permanecer de pé quando ela chegar? A Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Mesmo que você esteja na igreja, conheça a verdade e tenha aparência de cristão, Deus está buscando corações rendidos, não apenas nomes em uma lista. Você precisa ter o caráter de Cristo imprimido em você. Mas aqui está o ponto mais sério.
Ninguém será selado por acaso. O selamento é resultado de uma escolha diária. Escolher obedecer mesmo quando é difícil, escolher ser fiel mesmo quando ninguém está vendo, escolher Cristo acima de tudo. Talvez exista algo na sua vida que você sabe que precisa entregar, mas continua adiando. Só que o tempo não é infinito. Cada decisão que você toma está formando quem você será naquele dia. Então eu te pergunto com toda sinceridade: se a sacudidura começasse hoje, você permaneceria firme? Ou seria levado pelas dúvidas, pelo pecado ou pela falta de compromisso? Deus não está te chamando para ser perfeito sozinho. Ele está te chamando para se entregar completamente a Ele. Então, diga no seu coração: Senhor, eu quero ser fiel, eu quero ser transformado, eu quero estar entre os que permanecem. Porque no final, não será sobre quem começou a caminhada, mas sim sobre quem permaneceu até o fim. Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo do livro Eventos Finais.